Vossa Excelência, senador Zé Aníbal, dá ao plenário do Senado Federal hoje uma oportunidade rara de homenagear um dos mais extraordinários homens públicos do seu tempo. Ao ver aqui nas tribunas seu filho, meu querido amigo Rico Montoro, eu faço, Rico, quase que um passeio pela história, pela bela história construída por Montoro, por Tancredo, por Ulisses e por tantos brasileiros que deixaram às gerações que lhes vieram suceder exemplos, caminhos, mas, sobretudo, uma pátria democrática. E se hoje, num Brasil de tantos desencontros, se há algo que ainda nos sustenta, são exatamente os pilares da democracia, construídos por esses e outros homens públicos, seus contemporâneos naquele tempo, e que hoje se mostram ainda extremamente sólidos. Eu teria, caro Rico Montoro, senhoras e senhores senadores, inúmeras boas lembranças de manifestações políticas, como aqui fez o senador José Aníbal, e também de algumas passagens pessoais que me fazem lembrar, líder Aloysio Nunes, com muita saudade do governador Franco Montoro. Mas eu quero aqui me restringir a uma apenas, que ela é ilustrativa, ela emoldura de forma extremamente completa a personalidade do então governador, depois senador, homem público Franco Montoro. Existe um pensamento universal que diz, Rico Montoro, que se você quer conhecer de verdade um homem, dê-lhe poder. E óbvio que eu não faço aqui uma restrição de gênero quando me refiro ao homem. O que nós temos visto na vida pública do Brasil e de outras nações do mundo, isso não é uma exclusividade nossa, são abusos, são excessos, são ausência de compreensão da dimensão daquele momento, daquele posto, daquele poder que de forma efêmera esse homem público exerce. Com Montoro aconteceu, Zé Aníbal, algo que não é comum nos homens públicos. É a esse episódio que eu quero me referir aqui hoje no plenário do Senado, quando homenageamos o centenário de nascimento de Franco Montoro. Era ele o mais poderoso, era ele o mais importante líder da oposição ao regime autoritário quando se elege governador de São Paulo em 1982. Outros governadores, entre eles meu avô Tancredo, entre eles José Richa, se elegeram naquela mesma quadra, Leonel Brizola no Rio de Janeiro, e ao lado de outros extraordinários homens públicos deram início à construção da redemocratização, da fase final da redemocratização do país. Era absolutamente natural que Franco Montoro, governador do mais importante estado brasileiro, fosse de alguma forma o nome consensual, o nome a surgir de forma absolutamente unânime por parte das principais lideranças da oposição, em especial dos governadores de oposição naquele instante. Me lembro, e Rico Montoro se lembrará, e tantos que nos ouvem aqui se lembrarão, de uma antológica, de uma histórica reunião no Palácio Bandeirantes, quando ao lado de outros governadores da oposição, me lembro de Gerson Camada também, neste episódio, Franco Montoro pede a palavra e declina, senador José Aníbal, de uma indicação que poderia, repito, com razoável naturalidade, caminhar na direção do seu nome como candidato das oposições à presidência da República. Entendendo o quadro político, fazendo ali a sua análise, mas mostrando um extraordinário desprendimento, colocando sempre o interesse do país e da democracia à frente dos seus próprios interesses. Ele ali indica o nome do então governador eleito de Minas Gerais, Tancredo Neves, como o nome que poderia melhor representar o conjunto das forças de oposição e mais rapidamente construir a saída do Brasil do regime autoritário. Foi um gesto surpreendente para muitos. Tancredo, Rico, o levou na alma e no coração durante toda a sua existência. E, a partir do gesto de Franco Montoro, outros gestos de despedimento, como o de Ulisses Guimarães, acabaram por levar Tancredo a ser eleito presidente da República no colégio eleitoral. Quis o destino
que ele não assumisse a presidência da República, mas a sua obra principal, o restabelecimento dos princípios, dos valores, das instituições democráticas do Brasil, essa sim foi concluída. E se de tantos brasileiros que poderíamos homenagear, tantos que tiveram papel de enorme destaque naquela construção, pudesse eu aqui destacar um, sem sombra de dúvidas e sem qualquer constrangimento, dentre tantos ilustres homens públicos daquele tempo, eu diria que a construção da candidatura de Tancredo e a retomada da democracia brasileira tiveram como seu maior inspirador a coragem, o espírito público e a grandiosidade de André Franco Montoro. Muito bem. Senador Aloysio. Aloysio. Senhor presidente, prezado Zé Aníbal, se Vossa Excelência me permite, senador, eu passo a tribuna. Com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira. E registro com muita satisfação a honrosa presença aqui no plenário do Senado Federal do Ricardo Montoro, que é filho do saudoso Franco Montoro, e já integrou este Congresso Nacional, e é uma honra, Ricardo, muito grande tê-lo aqui. Com a palavra o senador Aloysio. Senhor presidente, senhores senadores, nós acabamos de ouvir um depoimento comovente do senador Aécio Neves. Aécio, que acompanhou seu avô Tancredo no governo de Minas Gerais, na sua caminhada para a vitória no colégio eleitoral, e esteve ao lado dele no drama final. Ele ressaltou o papel de Montoro na construção da Frente Democrática, que solapou as bases do regime autoritário e acabou por restaurar a democracia política no nosso país. Montoro tinha princípios. Montoro era um político prático. Montoro sabia organizar uma campanha eleitoral como ninguém. Montoro foi um governador extremamente meticuloso no cumprimento dos seus deveres administrativos. Não passava um texto, um decreto, uma portaria importante que Montoro não tivesse escrutinado logo cedo pela manhã e anotado à margem, com sua mão, as observações que ele julgava pertinentes. Mas Montoro era, além disso, um homem de valores, um político prático apegado a valores. A ética, sim, da responsabilidade, mas a ética dos princípios. E o valor da democracia o acompanhou a vida inteira. E o impressionante, meus amigos, é que na sua pregação pela conquista do governo de São Paulo, que foi efetivamente, como a luta de Tancredo em Minas Gerais, o ariete final que derrubou o muro do autoritarismo, Montoro nos deu lições de como nós poderíamos vislumbrar um Brasil democrático para além da conquista das instituições políticas, na sua pregação constante da descentralização, da participação, do enraizamento da democracia nos municípios e nas regiões. Montoro foi pioneiro no lançamento do tema da defesa do meio ambiente como um ponto crucial na agenda política. Quando Montoro falava em ecologia, as pessoas não sabiam direito do que se tratava. E Montoro explicava, professor que era, ecologia vem de oikos. Oikos quer dizer casa. O meio ambiente é a nossa casa. Nós devemos zelar por ela. Esse era o Montoro. Montoro, meus caros amigos, na administração, eu acompanhei sua administração como seu líder, assim como o deputado Manuel Moreira, formou uma equipe brilhante. Governava prestigiando os seus auxiliares. Nunca disputou liderança com seus auxiliares. Pelo contrário, queria que todos nós brilhássemos. Ele foi realmente um parlamentar brilhante. Lembrou ainda há pouco Ricardo Montoro que quando ele se despediu do Senado há 4 anos atrás,
para caminhar rumo ao governo, disse: eu continuo parlamentando. E ele fez isso governando. Ele parlamentou, ele dialogou, ele foi amplo, ele compreendeu a grandeza da luta democrática, trazendo para o seio do seu movimento, do nosso movimento, as pessoas sem nenhum tipo de discriminação política. Colocou na liderança do governo, na Assembleia, um comunista, ele um democrata cristão. Portanto, senhor presidente, é alguém que eu admiro e cuja dimensão cresce à medida que o tempo passa. Quero apenas lembrar a última fase da minha convivência com ele. Eu tive o privilégio de ser colega de Franco Montoro na Câmara dos Deputados. Montoro escrupulosamente entrava na fila dos deputados para se inscrever naquele livro do Pequeno Expediente e fazia questão de ocupar a tribuna no Pequeno Expediente, sempre com seus temas, os temas a que me referi e o tema da América Latina, da nossa América. E o seu último trabalho parlamentar foi o parlamentarismo. Havia na Câmara dos Deputados, na época, uma espécie de um grupo parlamentarista pluripartidário. Tinha lá Goldman, tinha colegas do antigo PFL, como Ney Lopes, nós tínhamos Almino Afonso, uma quantidade grande, João Almeida, companheiros nossos do PT, como João Paulo Cunha, José Genuíno, e nos reuníamos em torno do Montoro. E em torno do Montoro foi construída a emenda Eduardo Jorge, que instaurava o parlamentarismo no país. Essa emenda foi aprovada na Comissão de Justiça e a batalha depois era aprovar o mérito. O relator era o deputado Bonifácio Andrada. Montoro trabalhou incessantemente para que a emenda tramitasse, para que todas as opiniões fossem ouvidas, para que o texto refletisse realmente a maioria na Câmara. E no seu último dia na Câmara, no seu último dia de trabalho, meu caro Ricardo Montoro, nós nos aproximávamos do recesso de julho. Ele morreu, creio eu, no dia 14. Nos aproximávamos do recesso de julho. E não havia quórum para que a comissão especial votasse o parecer do deputado Bonifácio Andrada. Pois Montoro foi batendo a porta de todos os líderes da Câmara, pedindo a eles que substituíssem os eventuais faltosos por deputados que estivessem presentes, para que pudéssemos realizar a reunião daquela comissão. E assim foi feito. Assim foi feito. A matéria foi aprovada e espera agora a votação na Câmara. A emenda Franco Montoro do parlamentarismo. É a lembrança viva que tenho da minha convivência de tantos anos com esse extraordinário político que foi seu pai, que foi o meu amigo André Franco Montoro. E aí, Bandeira? Senhor presidente, queria mais uma vez agradecer. Senador José Aníbal, com a palavra, Vossa Excelência. Agradecer a oportunidade e, já que o Aloysio provocou, presidente Renan, dizendo dos auxiliares da equipe de Montoro como governador, vamos começar com o próprio Aloysio, que foi líder do governo na Assembleia Legislativa. Do atual presidente da República, Michel Temer, que foi seu secretário. Do atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, que também foi seu secretário. Foram muitos que passaram no governo. O ex-ministro, saudoso Paulo Renato, também ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, João Sayad, ministro do Planejamento da Fazendas, secretário da Fazenda do Montoro, enfim, Clóvis Carvalho. Montoro criava equipes que realmente tinham muita competência, muita dedicação e com os quais ele efetivamente compartilhava o ato de governar. Ricardo, leve a família Montoro, aos seus irmãos, suas irmãs, né? Um abraço carinhoso de todos nós aqui
e o desejo de que vocês continuem cada dia mais a se orgulhar do grande pai que tiveram. Muito obrigado. Eu quero registrar a minha profunda admiração ao homem público que foi André Franco Montoro, a sua liderança na ocasião das diretas já, a sua biografia e as suas realizações à frente do portento econômico que é o Estado de São Paulo no contexto da nossa federação. Gestão da qual, aliás, participaram como secretários o senador Aloísio Nunes Ferreira e o senador, hoje ministro chanceler, José Serra, de modo que nós vamos combinar com os deputados, inclusive, porque a sessão será uma sessão do Congresso Nacional, para os primeiros dias de agosto nós fazermos essa justíssima e merecida homenagem a Franco Montoro. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado por sua presença honrosa aqui no plenário do Senado Federal.